Sejam todos muito bem-vindos à Escola Bíblica Dominical SEMAD. Um tempo de ensino da palavra, crescimento espiritual e compromisso com a missão. Paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical SEMAD. Uma escola que prepara as pessoas para um entendimento melhor da palavra de Deus, um entendimento melhor para que ele tenha um ministério mais desenvolvido e estruturado. Hoje nós estamos na lição de número 8, ministrada no dia 22 de fevereiro de 2026, sobre o tema, o Deus e Espírito Santo. E desde já, eu quero convidar você que está chegando agora, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. Inscreva, ative o sininho de notificação, comente, faça os seus comentários, compartilha. E eu quero dizer para você, eu sou o pastor Alceni Ferreira, sou pós-doutorado em teologia e dou aula de escola bíblica dominical desde 1980. Então eu tenho uma experiência em EBD muito boa e eu gostaria de compartilhar isso com você. Então vamos lá, lição de número 8, o Deus e Espírito Santo. O nosso textuário diz assim, ó, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. João capítulo 14, versículo 16. A nossa verdade prática, ela diz assim, ó, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como Consolador, ensinador e santificador da igreja. Então, quando Jesus disse assim, ó, eu vou para o Pai e não vos deixarei órfão, ele estava dizendo, ó, enviarei outro Consolador para que esteja convosco todos os dias até a consumação do século. Então, querido, uma coisa que nós aprendemos, o Espírito Santo é uma pessoa divina. Ele faz parte da divindade de Deus. Então, como eu já falei com vocês, o Pai não é o Filho não é o Espírito não é Deus, mas o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E eles são pessoas distintas. Então, ele é uma pessoa divina. No primeiro tópico, a gente diz assim, ó, a pessoa do Espírito Santo. Se ele é uma pessoa, então ele tem vontade, ele tem atuação. Tudo que uma pessoa exerce, o Espírito Santo também exerce. Então, o Espírito Santo, ele não é uma força impessoal. Ele não é algo mundado. Ele é uma pessoa que ele faz parte da terceira pessoa da Trindade, não como um Deus, mas ele faz parte como a unificação das três pessoas em um Deus, e ele tem consciência, ele tem vontade, ele se entristece, enfim, nós temos vários atributos relacionados ao Espírito Santo. Ele tem inteligência, a Bíblia diz assim, ó, e o Espírito vos fará lembrar daquilo que você estudou, daquilo que você leu, daquilo que você guardou. Então, existe uma atribuição dentro da pessoa, do Espírito Santo, que ele é soberano também. Então, ele não é mandado, ele faz aquilo que lhe apraz. Então, quando nós lemos o escritor aos Hebreus, ele diz, olha, é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se ele tem essa atitude, ele é soberano. É ele que vai trazer o pecador à consciência de que ele é um pecador. Segundo, que Satanás já é julgado. E terceiro, que vai vir um juízo sobre cada alma. E depois ele vai dizer, ó, a pessoa distinta da Trindade. Ou seja, ele não tem, apesar de estar dentro da Trindade de Deus, ele é uma pessoa totalmente separada, ele é uma pessoa autônoma. Segundo o arianismo, ele diz que ele negava a divindade tanto do Filho como do Espírito. Ele atribuía a divindade somente ao Pai. Mas isso nós sabemos que a Bíblia não nos dá esse apoio e que ela nos dá apoio dizendo o seguinte, olha, o Espírito, ele é Deus. Então, nós temos que ver que ele é distinto do Pai e do Filho, mas plenamente Deus. Então, ele tem todos os atributos, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Então, todas essas atribuições, ele é imutável, ele é santo. Tudo isso aí nós temos dentro do Espírito Santo.
E ele é o Consolador prometido. O que é o Consolador prometido? Nós vemos que lá no Antigo Testamento, o Pai estava em evidência durante todo o Antigo Testamento, tentando convencer o homem de que ele deveria retornar ao convívio de Deus. Porém, agora vem o Filho também tenta retornar a Deus o homem, não consegue, e ele agora fala, agora eu vou enviar um Consolador. É outro Consolador, para que esteja convosco. Então ele é o Consolador prometido. Jesus prometeu, eu rogarei, ou seja, olha que ponto Jesus chega. Eu rogarei ao Pai. Era necessário que Jesus já intercedesse por nós, porque senão nós ficaríamos jogados aí sem ter um consolo e sem ter uma esperança de salvação eterna. Mas agora nós temos essa condição. Então, Jesus agora como nosso Paracletos, como nosso advogado, ele agora intercede por nós e envia o Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente entende, a gente vai ver que o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, mas é plenamente divina. No tópico 2, ele diz assim, a divindade do Espírito Santo. Agora vamos ver mais a fundo a questão da divindade. Quando a gente olha a expressão latina filioque, significa e do Filho. Foi inserida no credo de Niceno, em Constantino Politano, para reafirmar o ensino bíblico que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Então, olha só, existe uma coisa que a gente tem que entender. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Esse debate ocorreu no século IV. No século IV, em virtude das heresias do arianismo e de muitas outras divergências que existiam na época. Em 381, vai confirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência divina. A Igreja aprova esse credo e ratifica as escrituras que professava a fé. Então ele vai dizer, o Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é adorado e glorificado. Mas quais são os atributos divinos do Espírito? São todos os atributos divinos do Pai, todos eles. Então, quando eu olho os atributos divinos do Pai, é só eu trazer para dentro dos atributos divinos do Espírito Santo. Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, porque ele faz parte da mesma essência. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Então, quando eu olho para dentro desses atributos, eu vejo que são as virtudes que ele possui também. Quais são as virtudes? Ele é imutável. Se ele convence, ele está aqui para convencer, ele vai lutar para que o homem seja convencido do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele não vai também invadir o nosso livre-arbítrio. Ele vai colocar, vai nos alertar, porém a decisão de servir ou não a Cristo é nossa. Então, nós temos as várias evidências da deidade do Espírito Santo. Ele provém de Deus, ele é Deus e ele possui todos os atributos de Deus. Quando eu olho para dentro disso, eu vou ver que ele é apenas uma terceira formação dentro de uma unidade chamada Deus. Então ele é a terceira pessoa da Trindade. E isso traz para nós a essência do Pai e do Filho dentro também do Espírito Santo de Deus. Então muitas vezes as pessoas dizem assim, não, o Espírito Santo é só uma força ativa, o Espírito Santo é uma manifestação. Não. Lá no Antigo Testamento, quando a gente vê, principalmente no livro do profeta Ezequiel, que por mais de 100 vezes, mais de 130 vezes, ele cita, veio a palavra do Senhor a Ezequiel, ele vai dizer assim, aí o que veio foi a manifestação do Espírito Santo até Ezequiel, trazendo a ele o conhecimento que Ezequiel não tinha sobre o estado de apostasia que estava Judá. Então agora nós precisamos entender o seguinte, hoje o Espírito Santo que convence o homem do pecado, ele não fica toda hora instigando o homem, mas ele mostra ao homem que abre o seu coração para que quanto ele é pecador, quanto ele necessita de salvação.
E quais são os símbolos do Espírito Santo? Bom, nós temos o primeiro símbolo do Espírito Santo atuado aqui na terra como o da pomba. Quando no batismo de Jesus, nós vamos ver que o céu se abriu e veio sobre ele, em forma corpórea de uma pomba, o Espírito Santo de Deus, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: "Este é meu filho amado em quem eu me comprazo." Logo depois da morte de Jesus, o Espírito Santo agora apresenta-se como fogo, né? Utilizado para retratar o batismo no Espírito Santo, e veio sobre ele como língua de fogo repartida. Então nós vemos ali uma manifestação do Espírito Santo como purificação por aqueles que estavam no cenáculo reunido. E nós vemos também da água. A água fala de purificação, então nós vemos que o Espírito Santo, ele tem a condição de purificar o ser humano. Mas como é que ele vai purificar, pastor? Ele vai purificar na seguinte condição: quando ele entra em nós, quando ele habita em nós, nós somos templos e moradas do Espírito Santo de Deus. E ele agora começa uma obra de dentro para fora, uma obra que nós sentimos a cada dia uma melhora, uma obra restauradora, uma obra santificadora, uma obra que muda a nossa vida através da operação do Espírito Santo. Então, quando a gente olha essa água, ele começa a nos lavar, não conforme nós estamos acostumados, não conforme nós habituamos tomar um banho para tirar a sujeira externa, mas ele começa a nos limpar por dentro. Então, de dentro para fora, nós somos modificados. E essa exteriorização, ela vai chegar num ponto tão grande que nós vamos falar em línguas estranhas. Por quê? Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo e quando nós estamos limpos, nós manifestamos isso. Também ele vai falar sobre o vento, que se refere à natureza invisível, né? Você não vê o vento, você não sabe de onde ele veio, não sabe para onde ele vai, mas você sente o vento. Então nós sentimos a manifestação do Espírito em nós como um vento invisível. Então nós temos também o óleo. O que é o óleo? O óleo é usado para dar luz e unção. Então presta bem atenção. Tiago disse assim, se alguém enfermo, chama os presbíteros da igreja e esse com óleo da unção ungirá o doente. Porém, é a oração da fé que cura esse doente. Quando eu olho para dentro do termo óleo, eu estou dizendo assim, ele vai nos ungir. E vai ungir porque essa unção do Espírito não é uma unção conforme nós estamos acostumados dentro das igrejas, dentro dos nossos cultos, a fazer aquela unção de colocar óleo sobre a cabeça de alguém. Essa unção é um revestimento, ou seja, o Espírito Santo ele vai me dar um revestimento maior, ele vai me capacitar para que eu possa resistir veementemente ao pecado. Então, simboliza a consagração do cristão, para quê? Para o serviço do reino de Deus. Então, tudo isso eu tenho. E também eu tenho que entender que, como pomba, ele traz o símbolo da paz. Então, quando o escritor aos Hebreus diz, olha, nós temos que ter paz com todos e a santificação. Então, primeiro, eu tenho que ter paz com todos. Seguir a paz com todos. E como é que eu vou conseguir ter paz? Nós temos um costume tradicional de nos cumprimentarmos com a paz do Senhor. Por quê? Porque o próprio Jesus disse, o mundo também tem paz. Ele disse, eu te dou a minha paz, não a dou como o mundo a dá. Mas quem é que nos traz essa paz? O Espírito Santo de Deus. Então, quando eu possuo o Espírito Santo, eu tenho paz em mim, em deitar, em falar, em compartilhar com os irmãos, em estar bem dentro da minha congregação e em estar bem em praticar aquilo que eu acredito, a razão da minha fé. Tudo isso eu tenho porque o Espírito Santo de Deus transmite essa paz para mim. E com tudo isso, nós vamos ver que existe um caráter na atuação do Espírito Santo, ou seja, ele não faz as coisas de qualquer maneira, ele não nos agride, ele não nos oblitera, mas ele nos impulsiona a fazer aquilo que é bom. Então o cristão ele tem que estar sorrindo, ele tem que estar tranquilo, ele tem que estar em paz. Quais são as obras do Espírito Santo, hein? O Espírito Santo e a encarnação. Olha só, na encarnação do Filho de Deus, revela o papel do Espírito Santo como a concepção de Jesus.
Quando Maria agora vai ser agraciada por Deus para gerar o Filho de Deus no seu ventre, quem trouxe essa semente foi o Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que vai chamar José, quando soube da sua gravidez, vai chamar José e vai dizer: olha, José, não abandones a Maria. Por que ele disse não abandones a Maria? Para que José completasse a obra que ele estava destinado a fazer, de trazer Jesus à raiz de Davi. Como havia prometido no Antigo Testamento, Deus vai trazer agora José para que ele faça parte da raiz de Davi. E a Bava Batra, no capítulo 8, parágrafo 6, ele diz: olha, se alguém diz esse é meu filho, ele passa a ter direito à herdade. Então era necessário que José reconhecesse Jesus. Mas quem é que convence José? O Espírito Santo de Deus. Então, quando eu olho, ele vai dizer assim, ó, esse filho que está em você não é seu, é de Deus, mas vai nascer e vai levar o nome de Emanuel, porque é Deus conosco. Então, na concepção de Jesus, foi muito importante a participação. A participação de quem? Do Espírito Santo nessa concepção. E nós, quando nascemos de novo, nós temos uma curiosidade, que eu sempre falo isso com as pessoas. Muitas pessoas dizem assim, eu estava numa vida miserável, fui para a igreja e aceitei a Jesus, como se ele tomasse a decisão de ir. E eu vou refutar com você com algumas passagens bíblicas. A Bíblia diz que antes que nós o amássemos, ele nos amou. Se Deus nos amou primeiro, antes que nós amássemos ele por sermos inimigos de Deus, agora, quem é que vai fazer? O Espírito Santo enviado pelo Filho se aproxima de nós e começa a nos direcionar para a presença de Deus. Então, não fui eu que aceitei a Jesus por minha livre e espontânea vontade, mas eu fui convencido pelo Espírito Santo de que eu era um pecador e que necessitava de salvação. É isso que o escritor aos Hebreus disse. Então, eu preciso ter essa consciência de que nem na minha vontade agora eu consigo mandar, mas eu consigo direcionar a minha vontade através do Espírito. E é para isso que ele veio. Então, quando Maria agora se sente agraciada por Deus, o Espírito Santo vai consolar ela, vai dizer, ei, calma, esse aí que está no teu ventre é Deus conosco, é o Emanuel, não é? E também o Espírito Santo estava presente na ressurreição de Cristo. Olha só, Jesus disse assim, ó, eu posso dar a minha vida porque eu posso tomá-la de volta, não é isso? Agora, quando ele ressuscita, nós vamos ver o seguinte, olha só o que diz aqui, ó, o Filho declarou possuir todo o poder para dar a sua vida e retomá-la. Ele é a própria ressurreição, o Espírito Santo é o agente vivificador. Olha o que ele diz, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito em que vós habitas, Romanos 8:11. Presta bem atenção numa coisa. Muitas vezes nós somos questionados e não sabemos responder. Quando perguntaram para Jonas, ele estava deitado no barco, o navio estava em apuros e perguntaram a ele, qual é a razão da tua fé? Ou seja, perguntaram para ele, de que povo tu és e a que Deus tu serve para estar tão tranquilo assim? Ele disse, eu sou hebreu e sirvo ao Deus que fez os céus e a terra. Estava definida a posição de Jonas. E a nossa? Quando nos pergunta assim, por que você é cristão? Como é que você responde? Aqui está a resposta em Romanos capítulo 8, versículo 11. Que assim como Jesus ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos, ou seja, vivificaremos, nós estaremos vivos novamente para estarmos com Ele todos os dias agora pela eternidade. Então essa é a razão da nossa fé, porque se nós não acreditarmos que nós vamos ser ressurgidos dos mortos, a nossa fé é vã. Mas antes disso, enquanto nós estamos aqui na terra, Ele nos vivifica. E vivificar significa tornar vivo outra vez,
Porque a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E agora vem o Espírito Santo, nos tira daquele estado tanatológico mesmo, morte, tanto espiritual como física, e agora nos traz uma vida em espírito, ou seja, nos torna vivo de novo. Então, se eu andava preocupado, se eu andava triste, se eu andava de cabeça baixa, agora eu levanto a minha cabeça, eu canto um hino novo, eu me alegro por ter participado da obra da salvação que há em Cristo Jesus, através de quem? Do Espírito Santo. Então, Paulo vai atribuir ao Espírito Santo o quê? A vivificação, ou seja, tornar vivo de novo aquele que está morto. O Espírito Santo ele faz parte da santificação. Por quê? Como eu expliquei num tópico anterior, existe uma coisa. Quando ele entra em mim, ele começa a retirar de mim aquilo que não provém de Deus. Então ele vai retirando o orgulho, vai retirando a altivez, vai retirando o estado miserável, vai retirando aquela condição de eu sou. Lembra lá o que o salmista diz? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Eu confiava no meu poder aquisitivo, eu confiava na minha força. Porém, agora eu começo a confiar em quem? Eu começo a confiar em Deus, eu começo a confiar que eu possuo. Agora, Paulo vai dizer assim, ó, cuida, porque existe vaso de honra, mas também existe vaso de desonra. Então, eu tenho que escolher, a escolha é minha. Lá em Deuteronômio ele diz, ó, eis que eu tenho posto hoje diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Eu tenho que escolher. Ele não, conforme eu falei, ele não agride as pessoas na nossa condição de livre-arbítrio. Porém, ele faz parte dessa santificação. Então, a cada coisa que eu vou deixando de dentro para fora, eu vou me tornando mais feliz. E um coração feliz formoseia o rosto. E aí eu vou me tornando uma outra pessoa. Aí isso, quando você passa na rua depois de um tempo, as pessoas vão dizer assim, ei, mas não era aquele ali, aquele lá que andava bebendo, que andava caindo, que andava se drogando, que andava se prostituindo, que andava fazendo bagunça, que era o brigão, que era isso, que era aquilo. É uma pessoa transformada, ou seja, regenerada, gerada novamente pelo Espírito Santo de Deus. Dói. Tudo que é tirado de nós, dói. Então, muitas das vezes, as pessoas dizem assim, doeu quando eu parei de fumar. Por quê? Porque o meu corpo teve uma reação orgânica pedindo a prática do tabagismo. Parei quando eu parei de beber. Doeu quando eu parei de beber. Por quê? Porque a falta de álcool, do excesso de álcool dentro do metabolismo celular, também vai trazer consequência. Parei de usar droga, meu corpo reagiu, a abstinência, ela traz consequência. Porém, olha bem, nós temos um consolador, nós temos aquela pessoa que está conosco, nós temos aquela pessoa que está ali, não está do nosso lado, está em nós, está dentro de nós. Ele está fazendo a obra e ele está nos tornando cada vez mais vivos. Eu lembro que eu não sentia gosto de comida, eu não sentia o gosto, que gosto lindo que tem uma água. Depois que eu me converti, eu comecei a ver o sabor do alimento, eu comecei a ver como a água é gostosa de se tomar. Então, a santificação, ela possui dimensões. Uma posicional. Na hora da minha conversão, eu me posicionei. Eu aceito a Jesus. Então agora, uma vez que eu aceitei a Jesus, eu aceitei a sua lei. É por isso que nós dizemos, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então aceitei a sua lei. Essa é a minha posição. Outra é a progressiva. O que é a progressiva? É a santificação. Então esse é o processo de transformação. Esse processo de transformação, ele vai nos levar até atingir a estatura de varão perfeito que é Cristo. Aí quando nós atingimos isso aí, nós estamos no arrebatamento. Então, olha só, da regeneração até a santificação total, é um processo, até a glorificação é um processo que vai levar, comigo já está mais de 46 anos. Com você eu não sei se está 1 ano, 10 anos, 50 anos, 60, mas esse processo não termina, porque a cada dia se renova as misericórdias do Senhor na nossa vida, mas a cada dia também nós somos transformados, nós somos mudados. Para quê?
para que nós tenhamos uma vida melhor. Ah, pastor, mas não dá, a minha vida continua sendo uma vida difícil. E quem é que te diz que ser cristão, ser diferente é fácil? Imagina só, nós não somos cristãos porque somos melhores, mas nós somos cristãos porque somos diferentes. E essa diferença é que vai trazer o quê? A santidade. Então, olha só, porém, Paulo vai dizer assim, ó, se nós temos o Espírito, também andar em Espírito, Gálatas 5,16. Não entristeçais o Espírito, Efésios 4,30. Então, esse resultado excessivo do esforço humano é permanente através do Espírito Santo de Deus. Então, a obra do Espírito Santo é encarnação, ressurreição e santificação. Esse revela o poder da atuação contínua na vida da igreja. Então, a igreja ela passa por essa transformação. E a nossa conclusão, ela diz assim, ó, compreender a divindade do Espírito Santo fortalece a nossa fé na Trindade. O Espírito é distinto do Pai e do Filho, mas coigual em essência, poder e glória. Como Consolador, ele continua a obra de Cristo e habita na vida dos crentes. Sua presença é viva e transformadora, indispensável na edificação, ensino e missão da igreja. Que todos nós vivamos guiados pelo Espírito até que Cristo volte. E essa foi a lição de número 8. Não esqueça de se inscrever em nosso canal SEMAD Imperatriz. Aqui na descrição do vídeo você vai ver que existe um material, está lá em PDF, está em vídeos, está em PowerPoint, tudo para você te ajudar, que você tenha uma aula melhor. Se inscreva no nosso canal, compartilhe e ative o sininho de notificação para que você possa receber todas as aulas. Que Deus possa abençoar até a lição de número 9. É a Escola Bíblica Dominical SEMAD, formando discípulos para alcançar vidas.